Cara, esse vídeo vai falar um pouquinho como é que você trabalha com a captura de movimento e você transforma isso num ativo para você usar no Unreal. A captura de movimento em si, ela vai ter que ser trabalhada em outro software, não só no software de captura, num software de edição, que seria o Maya, o 3ds Max ou outro que você usa, e nele você iria fazer a limpeza dos frames. Aí, por que isso? Apesar de ser uma maravilha, cara, e é muito legal você poder gravar em casa com a câmera do Kinect, esse programa aqui, o Wipesoft, assim, você vai passar por situações que você vai ver que, por mais que você crie a animação nua, esse aqui eu fiz esse vídeo, vou até tirar aqui a minha cara que não convém, não é verdade, não é necessária. Aqui, ó, você tem, você vê que o movimento, também porque eu não sou lutador de coisa nenhuma, né? Mas o movimento ele precisa ser trabalhado, mesmo que depois da captura. Então, uma vez que você tem um movimento base bacana, e isso você consegue com esse software aqui, você consegue fazer um movimento básico bacana, você vai ter que fazer o clean dessa animação aqui. Uma coisa que é legal falar também é o seguinte, cara, a versão de licença que você pode ter do Wipesoft, ela te permite o uso de várias câmeras. A minha permissão é a mais simples que tem, que é o de uma única câmera. E olha que a câmera que eu estou usando de captura é do Kinect 360. Não é ainda a do One, do Kinect do Xbox One. Então, tipo, eu imagino que ainda seja mais fácil e mais precisa a captura do Kinect do One, né? Kinect, né, que se fala, não sei, desculpa aí. Então, tipo, você tem uma boa base, mas o que você vai fazer com essa base? Primeiro, para você chegar a esse ponto aqui, você tem que entender que o programa ele vai fazer um apontamento, um endereçamento. Esse endereçamento, você vê, tá vendo essas abas aqui na lateral direita? Você tem cena, você tem ator, tracking, pose, export. Tudo aquilo que a gente faz em outros softwares de apontar osso por osso de um esqueleto, você faz aqui também. Só que aqui eu não sei porque o algoritmo dos caras é muito bom assim em parear. Vou apagar aqui a skin, ó, você vê que aqui em cima tem campos, tu vê que o programa é muito simples, tipo com 30 minutos, cara. Eu acho que você já vê toda a interface desse negócio aqui e o que é básico, né? Então olha só, eu estou tirando aqui a skin, que é a representação da malha, e também a profundidade, que é esse pontilhado ali, que representa mais ou menos as distâncias fatiadas, né, que o Kinect conseguiu capturar. Beleza? Quando eu faço isso, eu quero te mostrar que existem dois esqueletos, um que é nativo do programa, que é o esqueleto que ele pega o arquivo do Kinect e joga nesse esqueleto base. A partir dessa base, você vai criar um apontamento, uma relação entre esqueleto alvo e o esqueleto base. Você tem, você consegue ver aqui, ó, tá vendo que está ali no personagem? Esse aqui, ó, cara, é o esqueleto básico do Wipesoft, que é muito parecido com uma dezena de bípedes que você tem por aí. Então é bem fácil apontar. Tu vê que o meu personagem aqui ele tem ossos extras, porque, por exemplo, arma nas costas, ombreiras, talvez alguns itens que fiquem no bolso. Ele é assimétrico, tu vê que uma mão dele é muito maior do que a outra, mas mesmo assim o programa apontou e ficou tranquilo. O resultado disso foi essa animação, ó. Você vê que ele segue bacana. Só que a própria captura gera um ruído de movimento, que é isso que eu estava falando sobre limpar. Você vê como é que a pelvis, né, dos personagens aqui estão vibrando, né, cara? Apesar de o programa te fornecer ferramentas de limpeza, que são tipo assim, aqui na aba tracking aqui, ó, você tem esse jitter, né? Para você jogar tipo assim, como é que eu vou dizer, um filtro de trajetória. Uma vez que esse troço fica vibrando, dependendo da intensidade do filtro, ele corta várias frequências é,
espúrias de movimento. E aí ele vai deixando o personagem mais limpo, mais parado, sem esse tremor. Tá vendo um tremor aqui? Mas de qualquer forma, se você olha a skin toda aplicada ao personagem, você vê que é, existem problemas que são, é, por exemplo, parece que o tronco não está se movendo tão bem assim, mas isso tem a ver comigo mesmo, né? Eu mesmo, o cara que fez a captura, eu não flexionei as costas na hora que eu fui fazer o chute, então saiu desse jeito. Aí eu falei assim, pô, mas dá pra melhorar isso. Pegando esse arquivo que ele pode ser exportado aqui, tá vendo? Export, Export Animation. Você pode exportar esse cara aqui tanto em FBX quanto em BVH. Aí você brinca com ele no programa que você entende melhor. Normalmente eu exporto em FBX e eu não trabalho com esse arquivo em si. Eu vou te mostrar. Esse aqui é o Maya 2017. Então, tipo, o que normalmente eu faço é eu já tenho um personagem que com um arquivo chamado Cena Zero, que seria um arquivo limpo de animações, mas com o mesmo esqueleto. Vou até habilitar aqui a visualização de esqueleto. Pá, tá aqui também. Pra cá. Talvez só o esqueleto seja o suficiente. Então, tipo, esse arquivo que eu tenho, ele é um arquivo mestre. É bom você ter esse arquivo em branco. Quando você importa para dentro do, pelo menos no Maya é assim, quando você importa um ativo que tenha a raiz com o mesmo nome do que já tem na cena, eu acredito que rola uma comparação no programa do que está acontecendo e ele percebe que você está lidando com o mesmo ativo. E ele importa somente a animação para os ossos que estão aqui. Essa é uma maneira que eu tenho de sempre ter um arquivo limpo e eu vou adicionando as capturas. Eu venho aqui, como outros programas fazem, né? Eu simplesmente importo esse arquivo de captura para cá e ele vai assumir, os ossos vão assumir toda a postura daquela animação porque eles têm o mesmo nome. Você, se você estiver trabalhando com, você também pode, nada te impede de trabalhar com um arquivo que o próprio IP Studio está exportando. Você pode trabalhar com esse arquivo aqui e limpar esse arquivo. Cada um tem um jeito de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com a cena zero, que é sempre a minha base, e a partir dela eu vou adicionando animações. E o que eu faço aqui? Esse aqui está pronto e ficou desse jeito aqui, ó. Tu vê, cara, que esse movimento não é necessariamente o que eu fiz. Tu vê que tá mais fluido, a coluna ela tá flexionando. Deixa eu tirar aqui o esqueleto para ver melhor. Ó, quando você vê, tirar aqui, você vê que a coluna, ó, ele tem um giro de tronco, as mãos têm uma determinada flexãozinha nos dedos. Eu não enverguei tanto assim, percebe? Então, o que é legal de você trabalhar com a captura é, necessariamente a captura não tem que ser tão perfeita assim. Vai te ajudar bastante que seja, mas ela não precisa, até mesmo porque tu não conhece ninguém que pule 6 metros, nem 2 metros, nem de 3 mortais para trás. Normalmente o que se faz é um trabalho em cima da captura para adicionar esses movimentos impossíveis, percebe? E então é assim que acontece. Como é que eu faço normalmente isso? Eu crio layers aditivas para não ter que destruir a captura. O que eu faço? Normalmente eu já expliquei isso em outro vídeo lá no canal do YouTube que mostra como é que você vai fazer um bake dessa animação que está aqui no esqueleto para os teus controladores. E a partir daí você pode fazer uma edição que não é destrutiva. Você não está editando o arquivo que foi importado. Você está editando algo que foi feito um bake, que foi gravado sobre esse rig. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas assim, cara, é muito importante que você dê
preferência não trabalhar destruindo as tuas amostras, porque você pode usar essa amostra de diversas maneiras dentro do mesmo arquivo. Então é bom você não trabalhar com destruindo coisas. Por exemplo, quer ver uma coisa que é prática? Os ombros não estão coerentes. Por quê? Ó? Quando ele levanta o braço, tu vê que o ombro está entrando aqui, ó. E, pô, mas isso é frescura. Não, não é. Se você quiser fazer direito, você podia simplesmente fazer assim, ó. Eu vou selecionar os ossos que eu determinei como se fossem os ombrelentes. Eu venho aqui e crio em animação aqui, uma layer aditiva aqui, ó, chamada Anime Layer 1. E aqui, ó, eu nem precisava mais adicionar os objetos selecionados, ó. Então quer dizer, esses dois objetos estão aqui, ó. Se eu faço assim, ó, eu apertei S, gravei todos os valores de posição que ele está aqui. Quando ele chega aqui, ó, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Eu estou vendo que esse ombrelete aqui está entrando, tá bem estranho. Eu simplesmente vou fazer assim, ó. Eu vou ajustar ele na animação. Isso é só um exemplo. Se você puder fazer, faça com capricho, né? Então, ó, S novamente para guardar o valor aqui no frame 16. Ó, olha o que aconteceu, ó. Acho que você vê que ele está girando mais um pouquinho aqui no meio. Vou fazer ele ficar um pouco mais assim. Beleza. Você vê, ó, que o ombrelete já está girando um pouquinho com o braço, tá vendo? Mas eu estou editando em cima da minha amostra? Não, não estou editando em cima da minha amostra. Eu estou criando umas layers aditivas para não destruir a minha amostra. Entendeu? Então o ombro ali já está um pouco mais coerente. Mas lógico que dá para melhorar tudo isso. Você vai ter que ver o número de frames que você vai usar. Você vai ter que dar uma caprichada. Em suma, o primeiro passo, captura. No próprio estúdio aqui você vai ter que reapontar o esqueleto para você poder exportar esse arquivo. Você pode exportar o arquivo e trabalhar no arquivo. Você pode exportar o arquivo e trabalhar numa cena virgem, uma cena em branco que você pode sempre estar adicionando, usando ela como base do teu personagem para adicionar animações. E você pode, e você deve, na verdade, sempre preferir trabalhar sem destruir as suas amostras, entendeu? Criando layers, sobrepondo layers para você poder trabalhar mais seguro, né? E jogando no Unreal, cara, ficou mais ou menos assim, ó. O personagem tá aqui, ele tá renderizado, tá feio. Eu não botei ainda os materiais. Tu vê que eu tirei o mapa metálico quando eu botei de novo. Eu não me liguei como é que se diz, nos valores. Mas olha só como é que ficou. Essa animação aqui é aquela animação que o War ele abre as portas dos cenários. Não sei se quem jogou lembra que ele tem aquele jeitinho carinhoso de abrir porta. Lógico que dependendo da velocidade da animação, você vai perceber erros claros do tipo, isso daqui não foi feito com tanto assim capricho. Repara que a perna aqui está rotacionando numa cadência diferente do movimento. Mas cara, assim, dependendo do ângulo que você vai rolar a CGzinho no Cinematic e dependendo da aplicação em distância, cara, não sei se vale tanto a pena você cair naquele preciosismo gigantesco. Mas tá aí, a animação foi feita de uma maneira mais rápida, bem mais rápida, porque foi usada a captura de movimento. Vale a pena usar um programa. E aí vem, cara, aquela propaganda que eu vou fazer. Cara, vamos ver se a gente racha a licença do programa com mais câmeras. Eu não me importo de emprestar o meu Redis Kinect aqui do 360 e também não me importo de rachar a licença de mais câmeras com outra pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro. Então, se você mora aqui no Rio de Janeiro e desenvolve alguma coisa e você esteja afim realmente de fazer alguma coisa, porque realmente gastar dinheiro e não fazer é chato, pô, vamos rachar essa licença, beleza?
tá aí o vídeo, o Guerra tá seguindo. Eu espero, eu vou, assim, como eu tô fazendo outro personagem, tô me dividindo, né? Mas eu espero ainda trabalhar nos movimentos desse aqui, beleza? Ok.